Boa tarde. Vamos gravar a última parte da aula que fizemos na última quarta-feira para o fechamento do curso da disciplina de Estruturas de Concreto 3 do DECIV da Universidade Federal de São Carlos. Disciplina optativa. Essa disciplina, ela, obviamente, ela está sendo coordenada pelo professor Fernando Menezes de Almeida Filho, por mim, Roberto Justo Carvalho, e ela vai ter no final uma colaboração do material feito pelo professor Tanier Vilela Nunes Marques, que cooperou com vocês já apresentando o comportamento, como se faz o cálculo, as verificações do comportamento de estruturas de concretos metidas a ações de incêndio. Chama a atenção que esse texto, essa apresentação, contém trechos de texto e feita praticamente por mim, obviamente citando os autores e repetindo o que os autores tradicionais falam, com os direitos autorais cedidos para a BES e o IBRACON, que estão fazendo um livro didático de concreto. E, portanto, esse material não é permitido a sua reprodução sem autorização da BES e da BRACON, que tem o domínio dos direitos autorais. Bom, continuando aqui, a armadura transversal de suspensão em vigas é uma situação que mostra que as armaduras transversais elas são usadas, obviamente, para resistirem às forças cortantes, mas elas servem também para transmitir de um elemento para o outro, viga para viga, como nós já mostramos no slide anterior, mas também de laje para viga. Neste caso, as armaduras transversais são chamadas de armadura de suspensão. A norma NBT, na versão atual, 2014, 6118, ela só faz referência a este tipo de detalhamento, dizendo o seguinte: deve ser colocada a armadura de suspensão nas proximidades das forças concentradas, transmitida à viga por outras vigas, ou elementos discretos que nela se apoiam ao longo ou em parte de sua altura, ou fiquem nela dependurados. Bom, como vocês estão vendo, esse texto é bastante genérico e pouco ilustrativo. Só chama atenção que quando houver um apoio de um elemento, normalmente uma viga sobre a outra, mas pode ser laje também na viga, quando nós temos a viga invertida, e nós vamos ver posteriormente, deve ser colocada a armadura. Felizmente, a norma está em revisão, e houve um pedido do professor Petros, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aliás, depois vocês procurem na internet, há um artigo muito interessante. Ele fez um trabalho de iniciação científica e aparentemente depois um mestrado sobre o assunto, em que ele sugere que, além do texto, possa ser colocado, o que nós vamos depois falar em seguida, vamos dizer assim, já é de domínio amplo entre os calculistas e já devia estar na norma, porque é complicado não estar na norma, Se as pessoas, os calculistas que hoje sabem que é dessa forma que se calcula, eles vão se aposentando. Infelizmente, a maneira de calcular fica perdida, Então, ele recomenda e foi aprovada, a próxima redação deve sair
essa redação, que além daquele texto que nós citamos, seja colocado o seguinte: no caso de vigas não dependuradas, veja que ele não enfrentou o caso das vigas dependuradas. E a armadura de suspensão pode ser disposta na viga de apoio e na viga apoiada, ou seja, aquela que está sendo apoiada e é que serve de apoio. Na viga de apoio deve ser suposto um mínimo de 75%. Nós vamos calcular a armadura de suspensão e colocar 75% dela na viga de apoio. Então, a viga de apoio é que tem, vamos dizer assim, um cuidado maior para que ela resista à outra, né? Calculado do valor do tirante, né? O elemento que liga as vigas nós vamos chamar de tirante, que é uma região, obviamente, composta por armadura, já que concreto e tirante é um elemento tracionado. Em uma extensão máxima equivalente à altura da viga de apoio. Tá certo? Então, além de dizer como repartir a armadura, ele já diz como será colocada, em que região. Considerando a metade dessa altura para cada um dos lados, a partir do ponto de cruzamento. Na viga apoiada deve ser posto um máximo de 25% da armadura calculada do tirante, em uma extensão máxima equivalente à própria altura da viga, considerando metade para cada lado a partir do caso do cruzamento. Caso a viga de apoio ou a viga apoiada não se estender além do ponto de cruzamento, toda a armadura deve ser colocada na extensão máxima correspondente à altura da viga 2, altura da viga dividida por 2. Ou seja, quando não há continuação de uma das vigas, a região fica menor, né? Isso fica claro aí no texto dele, e obviamente que o detalhe é mais complexo, né? Ou pelo menos mais difícil de ser executado. No caso de vigas não de pendurados também, né? E que é a propositura dele, pode ser aplicada uma redução de carga de suspensão, dada por essa expressão, 1 menos a altura total, altura D sobre a altura da viga de apoio, onde HD é a diferença do nível medida entre as faces inferiores das vigas, e H da viga de apoio é a altura da viga de apoio. Define-se uma situação de viga despendurada, então também foi importante essa última frase que ele coloca aqui, né? Que não é citado como deve ser feito. Define-se uma situação de viga despendurada quando a face inferior da viga apoiada estará abaixo da face inferior da viga de apoio. Se estiver muito abaixo, e pode acontecer isso, nós temos que colocar um tirante, né? Que seria um pilar tracionado. Bom, o texto parece assim. Texto de norma sempre não é tão compreensível, mas é um texto muito bom, né? Pelo que havia, melhorou muito, né? E nós vamos aqui reiterar, quando foi feita essa proposta, eu já tinha escrito o texto, e eu só adaptei para que os números ficassem iguais, porque, obviamente, alguns números são diferentes dependendo do autor. Então vamos avançar agora, né? Falando do que os autores sugerem na prática, né? Por exemplo, Leonid, lá em 78, quando a gente fala Leonid de 78, tem que tomar cuidado, porque Leonid de Munique são coleções de 6 exemplares de construções de concreto armado, né? Em que construções de concreto, na verdade, porque tem concreto armado e protendido. Esses livros foram mais ou menos escritos na década de 70, mas foram reimpressos várias vezes. Tiveram várias reimpressões, algumas com correções, outras não, né? Acredito eu, não pude verificar. Mas a coleção existe até hoje. Pode ser obtida na livraria Interciência, né? E é toda em português. Existem alguns problemas, que a nomenclatura é alemã e também as normas, obviamente, ele não segue as normas nossas. É um livro mais de ideias, de ensaios, de resultados de ensaio, do que um livro baseado em normas. Bom, o Leonid fala que a matéria deve ser detalhada na região de suspensão deve ser
de maior valor entre as calculadas, para força de cortante ou para suspensão. Então, é claro que é uma coisa ou outra, né? Mas é muito comum haver a dúvida em certas situações, né? E eu coloquei essa frase que alguns autores acham que é desnecessária e não deve ser colocada. Mas, enfim, como a gente está falando para o aluno, é preciso tomar cuidado. Então, eu digo que se as armaduras fossem somadas, se você calcular isoladamente a armadura de cortante, vai ser feito isso no exercício, e somar a de suspensão, na pior das hipóteses, você está a favor da segurança. Para situações de edificações usuais, prédios, isso não dá muita armadura. Para situações específicas, então, se você tiver fundamentado em ensaios, verificar aonde o Leonard afirma isso, tem uma lógica, né? Mas o melhor é ver os ensaios. Você pode usar, então, o que o Leonard está dizendo, que é uma coisa ou outra. No caso das vigas não de pendurada, a armadura de suspensão pode ser disposta na viga de apoio e na viga apoiada. Então, ele supõe que a viga, a armadura de suspensão deve ser distribuída entre as duas vigas. Na viga pendurada, vai ficar naquela região onde vai ser de pendurada. O ideal é que se tenha efetivamente toda a armadura de suspensão naquela região, né? Embora ainda assim seja importante cuidar das regiões mais próximas. Mas se o cálculo de cortante for bem feito, isso não terá problema. Na viga de apoio deve ser colocado no mínimo 75% da armadura, 75% da armadura calculada. Então, o que o Petrus sugere é o que Leonard fala já em 78. Por isso que eu disse que eram práticas já executadas, porém perdidas ao longo do tempo aí, e não faziam, poderiam ser perdidas e não faziam parte da norma, né? Uma extensão máxima à altura da viga, HA, considerando a metade dessa altura para um dos lados a partir. Então, uma repetição que o Petrus fala lá, né? Na viga apoiada pode ser colocado 25% da armadura calculada do tirante, uma extensão máxima equivalente à da viga apoiada, considerando-se a metade da altura para cada viga dos dois lados, a partir do ponto de cruzamento. No caso das vigas de apoio de outra viga apoiada não se estender além do apoio, deve ser colocado só H da viga sobre 2, sendo H da viga a altura da viga não considerada. No caso das vigas não de penduradas, pode ser aplicada também o fator de redução. Então está igualzinho. Aqui essa expressão está um pouco diferente da do Petros, mas ela equivale àquela do Petros. É só fazer as contas. Bom, define-se a situação de viga de pendurada quando a face inferior da viga apoiada está abaixo da face inferior da viga de apoio. Obviamente que no texto que eu fiz não tinha a proposta do Petros. Então eu procurei até usar o português que o Petros usou, porque vai ser justamente o texto definitivo da norma do ano que vem. Aliás, obviamente, quando isso é submetido ao plenário da discussão, algumas coisas são mudadas, vírgulas, preposições, coisas do tipo. Poderá ainda haver uma mudança, mas o foco, o principal teor, fica mantido. Basicamente, o que se tem é uma situação em que os estribos irão compor o que se chama armadura de suspensão. A ideia nesse caso é que os estribos consigam transferir a força transmitida na ligação, que são introduzidos na face inferior de uma viga. Alguns exemplos ocorrem quando se tem uma viga apoiada na outra ou então uma viga invertida em relação à laje. Então aqui já tem uma novidadezinha. Bom, aqui um outro desenho do livro do Fusco, em que ele mostra um modelo de tirante biela. Então esse modelo é muito usado. Ele decorre um pouco da teoria da treliça de Mesh, mas, segundo os especialistas, é mais uma aplicação da teoria de fluxos de tensão, né? Uma simplificação de modelagem.
Então, você imaginando uma carga 2F aqui aplicada na viga, a viga passa a ser representada por uma treliça, as outras vigas que servem de apoio também. A carga 2F vai descer por uma biela, vai ser suspensa por um conjunto de tirantes. Isso é esquemático, não é? Na verdade, a treliça mais complexa que isso, né? Isso é uma esquematização simplificada para a gente fazer as contas. Depois, novamente, desce, sobe e finalmente desce. Então, essa carga, quando chega aqui, provavelmente, ou quase que a totalidade dela, estará na região inferior da viga, por baixo da viga. Não é aquela situação que a gente tem aqui, por exemplo, carga por cima. Por isso que é necessário, nessa região aqui, colocar um tirante, colocar um elemento, conjunto de estribos que suspendam a carga. Aí essa viga vai trabalhar como uma viga usual, em que a carga suspensa mais as cargas existentes na própria viga descerão pela biela, subirão pelo tirante e até chegar no apoio. Ok? Então, essa fonte é o livro do Fusco, de 2008, as vigas que serve de essa é uma maneira de carregamento indireto, porque o carregamento não está por cima, né? E ele vem por baixo aqui, ou pelo menos parte dele. A gente não pode afirmar que toda parte tem um pouco de carga que pode vir aqui por cima. Bom, naquela figura ainda, né, contextualizando aí a figura através do texto, mostra que a viga V2 está sendo apoiada nas outras duas, V1 e V3, e apesar que a ação 2F está localizada na face superior daquela viga, não é possível dizer que na ligação entre as duas o esquema será funcionar da mesma maneira. Como eu expliquei, tem que haver um tirante, né? Então é adequado o uso aqui de estribos para formar esse tirante, tanto na viga V1 como na V3, mas também, né, na viga V2, para que a gente tenha certeza que todo o mecanismo vai funcionar como nós imaginamos. Aqui nós estamos mostrando a questão da viga com a laje. O usual é esse desenho aqui esquemático, em perspectiva, em que a viga fica por debaixo da laje. Então essa parte é importante. Quando a gente usa programas, todos os programas, eles precisam saber, né? O programa em si, o software, é como se fosse uma máquina funcionando, é um algoritmo funcionando dentro de uma máquina, e ele é extremamente burro. Ele não sabe na sua cabeça se a viga, você quer construir a viga por debaixo da laje ou ao contrário, fazer desse jeito. Que é muito interessante quando você tem, por exemplo, um vão de uma sala grande, uma casa térrea, e você quer, a laje, sei lá, tem 6, 8 metros, você quer quebrar o vão da laje, né? Em vez de trabalhar com 8 metros, trabalha com 4. E põe uma viga na direção transversal, né, invertida, se o telhado permitir, se não houver nada em cima, que impeça. Então, essas situações é muito interessante, muito comum em execução, principalmente de residências, de obras que a estética é realmente importante, né? Então nós temos que seguir essa solução estrutural e que é diferente, mesmo que quando a gente coloca esquematicamente a viga colocada como se fosse uma barra sobre dois apoios, aqui nós temos a carga por cima e aqui nós temos a carga por baixo. Então, no primeiro caso, nós temos que transformar essa carga naquele de lá. E nos programas nós temos que saber diferenciar isso daqui. Cuidado. O CPCAD, na primeira página, já quando você diz que vai querer colocar uma viga no sistema, ele já pede para que você diga. Ele coloca na tela 9 tipos de viga, inclusive esse tipo, de forma esquemática, obviamente, né? Agora, nos outros programas, o default é isso aqui, ou seja, o padrão é isso. Por exemplo, no TQS, se você pegar e falar que quer colocar uma viga, ele vai te perguntar qual é a largura, qual é a altura,
ele está partindo do pressuposto que é assim. Se você prestar bem atenção, você vai ver que tem um lugar lá que você pode ou pedir para abrir outra aba ou marcar que a viga não é assim, a viga é assim. E quando for assim, ele tem que saber, tem que estar marcado para que ele faça dessa forma na hora de detalhar e faça esse cálculo daqui. Bom, então, nesse caso, são mostrados uma viga na posição normal e outra viga invertida. Então, nessa situação da viga invertida, né, é ideal se acrescentar uma armadura de suspensão. Eu costumava dizer que calculava-se a armadura de suspensão e a de cisalhamento, a que desse, para resistir a força cortante. A que desse maior a gente usaria. Haveria uma tendência, né, se fosse uma viga bem apoiada no centro, da armadura ser de suspensão e no restante ser só do cisalhamento. Porém, no exercício aqui, como eu falei anteriormente, né, o Tarnier vai somar as armaduras. Ficará um pouco excesso. No caso de prédios, quando a armadura prédios usuais, quando a armadura costuma ser baixa, isso não é muito problema. Então, essa é a famosa viga invertida. Qual a diferença de uma viga invertida e uma viga comum? A suspensão de cargas. Essa é a resposta que tem que estar na cabeça da gente. Seja engenheiro de obra, seja engenheiro de estruturas. Então, é de se admitir que essas vigas aqui tenham mais estribos que essa, né? Mas pode acontecer de ambas terem a mesma quantidade de estribo por causa da armadura mínima, né? Mas quando eu vejo uma viga invertida, eu já penso, será que os estribos estão corretos? Vamos ver os estribos como é que estão. Muito bem. Bom, como é que nós vamos determinar a armadura de suspensão? Os autores, né, sempre dizem, a menos dos mais antigos, como o Leonid, por exemplo, sempre dizem que é interessante você usar estribos, estribos comuns ou mesmo aqueles de uma perna, né? Porém, é óbvio que a armadura dobrada, e o Leonid é muito incisivo nisso, principalmente quando existem situações de vigas apoiadas em balanço, e aí seria bom consultar o livro dele, né? Que a barra dobrada ajuda muito, porque ela está bem perpendicular à fissura inclinada, né? A fissura causada por tração diagonal. Né? Mas, de uma maneira geral, não se usa mais barra dobrada ou mesmo estribo inclinado para combater essas fissuras, a menos que tenha uma situação extremamente crítica. Né? Então, se você determinar a força de suspensão, você chegar à conclusão qual é a força de suspensão, eu falo isso porque em alguns sistemas, o sistema hiperestático, essa força não é de imediato conhecida. Se tem uma grelha, através da grelha que nós vamos descobrir quem é essa armadura de suspensão. Mas, enfim, a armadura de suspensão, uma vez determinada, basta você calcular um coeficiente de segurança majoral, né, e dividir pela tensão de escoamento do estribo, agora por isso desse W. Tá? Lembrando que quando você usa o CA60 você não consegue mobilizar toda a tensão, então você fica restringido a tensão de 500 em pé dividido por 1,15, mesmo que seja CA60. E esse gama F aqui, em princípio, pode ser 1,4. Mas, assim, ao pé da letra, na norma está dizendo, porque se trata de uma região de encontro de vigas, é uma região do tipo que as seções não continuam plano após deformação. Não dá para garantir que elas continuem plano após deformação. Então, teoricamente, haveria um coeficiente a mais de 1,2. Porém, a prática tem mostrado que ninguém usa isso. Não sei se está claro na norma essa especificação, mas a prática todo mundo usa só 1,4. Somente em consolos, somente consolos de Dente-Gerber é que se usa automaticamente o valor de 1,2. Né? Mas, lá pelo item 19 da norma, a impressão que se dá é que todas as situações de estruturas ou parte de estrutura que sejam do tipo de não seguir
viga paredes, por exemplo, que não seguem a seção plana, a hipótese de seção plana, deveriam receber um acréscimo de 1,2. Enfim, não vamos fazê-lo, tá certo? Está aí os coeficientes de majoração e a tensão. E F é a força que vai ser transmitida na ligação. Bom, para o caso da viga invertida, o F em geral é resultante do trecho que você analisa. Você pega um trecho, eu sugiro pegar um trecho igual a H, cada H calcular um valor, né? Se for o caso, porque também o cortante é assim, é feito por trechos. Você não vai fazer o cortante, embora você possa determinar um ponto, a força cortante, quando você utiliza o detalhamento do estribo, você tem que fazer por um trecho, não é exatamente um valor fixo para todos. Como vocês veem, essa aula é aula ao vivo mesmo, né? A gente tem que parar para fazer outras coisas, como se estivesse dando uma aula ao vivo. Nas ligações das vigas, né, o valor total transmitido na ligação entre elas é a própria reação. A exceção pode ser feita quando as vigas se cruzam e têm alturas diferentes, e as faces superiores coincidentes. Nesse caso, o valor é aquela relação que o Petrus coloca lá no texto dele, mas eu acho que isso dá a mesma coisa. Depois vocês verifiquem. Então você pode fazer uma relação entre as alturas multiplicando pelo F. E aqui é a figura do livro do Fusco, novamente, para indicar a nomenclatura, né? Bom, o detalhamento. O detalhamento é uma região D, aquilo que eu tinha falado sobre o gama N, né? Zona de apoio de vigas. Dessa forma, não pode se garantir a linearidade, a hipótese da seção transversal pode não ser plana, né? De qualquer maneira, usando os conceitos bilaterantes, chega-se a armaduras, né? E usualmente a gente, para pequenas edificações, não vai considerar o gama N e nem é preciso fazer um estudo mais refinado como um elemento finito. Agora, se você tiver uma estrutura mais refinada, uma viga de ponte com a transversina, enfim, uma obra industrial que você tem ponte rolante, cruzamentos de vigas, coisas do tipo, às vezes compensa fazer um estudo com elementos finitos, né? E, se for o caso, fazer uma modelagem com tirante biela mais sofisticada. Bom, então, embora os autores não descrevam, né, é importante frisar que a armadura de ancoragem da viga, que se apoia na armadura principal, deve ser cuidadosamente detalhada, né? Por exemplo, você vai apoiar uma viga numa outra, e a outra só tem 25 centímetros de largura, né? Então, como que a gente consegue realmente tornar essa ancoragem efetiva? Então, aqui a gente chama atenção que você tem que ir lá para capite ancoragem de extremidade de viga. A viga que se apoia na outra, ela não pode se romper naquela ligação, né? Mesmo que a primeira, a que serve de apoio, esteja detalhada adequadamente, pode ocorrer que a que vai apoiar não tenha uma coragem suficiente. Aí vai entrar aquelas histórias de grampos, comprimento de ancoragem, ganchos, toda uma discussão infindável que mereceriam já mais ensaios para que se garanta, que se fique tranquilo quanto a isso. Alguns autores recomendam que a região propícia para se colocar armadura de suspensão é a região da viga que recebe a força. Situações que essa região contenha a armadura deve-se colocar cerca de 25% do trecho da viga que se apoia. Como está indicado aqui,
E usa-se também, de novo, fuscos, um critério de 45 graus para o espraiamento de tensões, né? Então você tem aí as regiões determinadas. Também no livro do Fusco pode ser encontrado esses arranjos que ele desenha, faz um 3D aqui, dizendo que é importante que as armaduras longitudinais da viga que se apoia devem receber a força, estejam sempre que possível em contato físico. Ou seja, é natural da gente imaginar, pensar, que se uma viga está se apoiando na outra, a armadura dela tem que ficar por cima da outra viga. A viga que está recebendo, a armadura tem que ficar por baixo. E aí ele faz alguns detalhamentos mostrando isso daí. Mas, sinceramente, se vocês tentarem fazer esse detalhamento para diversas pessoas, sempre é possível. A gente tem que contar com uma certa benevolência aí e achar que o concreto realmente transmite alguma coisa. Porque nem sempre consegue se fazer esse arranjo e é complicado. E você não tem o controle na obra de dizer que uma armadura tem que passar por você. Você não tem. Não é que não tem controle, você pode fazer o desenho, mas você garante que isso vai acontecer. Então essa é uma expectativa que deve ser passada ao engenheiro de obra, né? Sempre que possível, coloque a armadura principal por debaixo. Isso é podia ser até uma oração de São Francisco. Onde houver possibilidade, que leve a armadura principal ao patamar mais inferior, né? Posição mais inferior, a posição de suporte, ok? Então, fica aí o detalhe, mas há dificuldade de se fazer isso na prática. Não é tão simples assim. Tentem detalhar uma viga que vocês vão ver. Bom, agora já comentamos exaustivamente, foi uma repetição praticamente, né? Nós podíamos tirar aquela proposta do Petros e vir falando todo o texto, que vocês vão ver que é igual ao que o Petros falou, na verdade, né? Então, na hora que nós colocamos a proposta do Petros, que vai sair na próxima norma, nós fizemos um resumo do que o Leonid e o Fusco falam e demais outros autores, né? Com pequenas diferenças, obviamente, e principalmente aquela questão de barra inclinada, o Fusco e ele chamando atenção para alguns casos que deve-se ter mais cuidado. Isso é muito importante na formação dos engenheiros, né? O programa faz sempre o básico, nunca o complicado, o fora de padrão ele não faz, né? Então o fora de padrão, você vai ter que aprender tempo, olhando esses livros, olhando ensaios, olhando o que aconteceu na sua obra. Bom, para não gastar mais tempo, vamos para aqui o exercício feito pelo Daniel, e é um exercício que ele está no curso de especialização. E é um material que ele aproveita também, ele repete um pouco aqui a teoria, para que a gente, agora de forma resumida, lá ele falando o que é um apoio direto da viga em relação ao pilar, e o apoio indireto quando é uma viga cruzando outro apoio. Muito bem explicado, né? A Tonia tem um cuidado muito grande. E aqui é importante ele mostrar aquilo que eu falei, né? Das cargas descendo pela biela, subindo pelos estribos, descendo pelas bielas. No apoio direto, normal, fica só um pedaço aqui, se essa carga aqui vai direto pelo concreto, né? Agora o restante eu preciso de estribo, né? Preciso sempre de estribo para responder. Aqui o problema é mais grave, quando eu tenho uma viga, a carga chega aqui embaixo, então a viga V2, ela precisa ter armadura para suspender a carga, poder fazer com que ela tenha o funcionamento dos treliços, tá? Porque não é só treliça nessa direção, na direção perpendicular.
Bom, aqui é interessante que ele coloca um ensaio, né? Só ele não cita fontes, mas é um ensaio em uma viga para na outra, foi desenhada aqui esquematicamente. Posteriormente, por exemplo, o ensaio na fotografia, acredito eu, os estribos como estão posicionados, as bielas de concreto, aqui vocês estão vendo as fissuras extremamente abertas, aqui nós estamos próximo do colapso da estrutura, e aqui o descolamento, o desplacamento do concreto. Né? Então, através desses ensaios, lá na década de 70 e antes, é que o pessoal montou esses modelos e chegou a essas conclusões que nos permitem hoje fazer esse detalhamento com segurança. Muito bem, aqui novamente ele faz um resumo, então dessa forma fica mais fácil de aprender, ou pelo menos fica robotizado, né? A solução, olha lá, armadura de suspensão, ele pega a carga que chega aqui, divide por FY, depois divide 75% na viga que recebe e 25% na outra viga. Muito bem. Mostrando que quando a viga não tem a mesma altura, pode ser feita aquilo que nós falamos. Porque, na verdade, quando essa viga está mais para cima, vamos ao exagero que essa face aqui estivesse lá em cima, a carga praticamente estaria em cima. Né? Então não teria que suspender. Então é da onde vem essa lógica de se diminuir a quantidade de armadura. Aqui o exercício finalmente, para a gente encerrar esse assunto, né? Calcular a armadura de suspensão para o encontro das vigas data abaixo. Uma viga de 25 por 60, mas altura útil de 50, e outra de 70 de altura útil e 80 de altura total. Então, o esquema estático seria isso daqui, né? Em que ele já resolveu, já deu a solução, caso contrário, o programa faria isso, né? Ele tem aqui 100 kN e aqui 25. Então, esses são os carregamentos. Vamos resolver o problema, então. Bom, então vamos calcular primeiro o cortante máximo. Aí é 123,3, o sinal não importa, o cortante sempre trabalha a tração, o estribo, desculpe, sempre trabalha a tração, independente se o cortante é positivo ou negativo. Esse é o maior cortante que existe. Para calcular o VRD21, no modelo 1, né, porque 1 aqui, romano, é do modelo 1, que nós estamos considerando 45 graus a fissuração do concreto. Tá? Isso é comum quando a gente faz concreto armado. No protendido, talvez fosse mais correto usar uma fissura, talvez. Opa, está aparecendo coisa aqui na tela. Bom, calculando, usando a fórmula aqui para levar em conta o tipo de concreto, nós vamos chegar a um cortante de 759,4. Ou seja, 759 é bem maior que 172. Isso ocorre com bastante frequência em vigas de prédio, né? Na verdade, eu falei errado. O que nós estamos fazendo aqui é uma verificação da biela, não do, se atende o cortante mínimo. O cortante mínimo vem em seguida. O que eu estou fazendo aqui é a verificação de esmagamento da biela. Né? Ou seja, não haverá esmagamento da biela. Quando isso não passa, o que a gente tem que fazer? Tem que aumentar a largura, a própria altura, ou o FCK. Geralmente o melhor é aumentar a largura, né? Ou a altura, tá certo? Mas não há, né? Não há possibilidade de se aumentar a armadura e continuar seguindo um projeto, né? Então aqui eu falei errado, mas é verificação do esmagamento da biela. Era sempre bom colocar aqui, né? Que a gente esquece, agora sim nós vamos calcular o cortante mínimo. Olha lá, armadura mínima.
Então, tem várias maneiras de fazer. Lá no nosso livro, livro 1, nosso, do Jason e meu, livro 1, vai ser melhorado agora na próxima edição, mas está bem claro lá que você faz duas situações, uma de taxa mínima e depois a questão do espaçamento também máximo, né? Porque a mínima armadura estará ligada ao espaçamento máximo do estribo. Vamos ver aqui, acho que ele começa pela taxa. Ele começou pela taxa. Essa taxa mínima, a norma prescreve uma taxa mínima geométrica, aqui nesse caso, né? A armadura mínima de estribo sobre o espaçamento tem que ser 0,2 do valor da resistência do concreto sobre a resistência de cálculo, a resistência característica, desculpe, do concreto vezes BW. Tá certo? Então, o FCMT é a resistência à média tração, porque não existe o ruptura com salhamento em concreto, é sempre tração diagonal, né? E aí é dado por essa expressão aqui, que está aqui embaixo, na verdade. Não, ele já fez direto. Desculpem, ele fez direta a expressão. Ele chegou nesse valor aqui, colocou aqui 0,3, 25,2.3, o concreto é C25, né? E chega no valor de 2,56 centímetros quadrados por metro, ok? Bom, toda vez que a gente está trabalhando com estribo, a gente precisa ou adotar um espaçamento para chegar numa bitola, ou adotar uma bitola para chegar no espaçamento. Mas lógico é adotar uma bitola. E a gente tem que ter ordem de grandeza, né? Você está trabalhando com ponto, você começa com 3/8, né? Mas como aqui a gente está trabalhando com prédio, vamos fazer os 6,3 milímetros, né? Fazendo 6,3, a área do estribo é normal, né? Um estribo fechado com duas pernas vai dar 0,62, ou seja, 0,315 multiplicado por 2. Fazendo as contas, nós temos um espaçamento de cada 24,6. Ele adotou cada 20. Então, para essa situação, nós teríamos um estribo de cada 20. É bom lembrar que também nós temos que atender às condições de espaçamento máximo. É D sobre 2, mas essa viga é bem grande, né? Então, cada 20 atende, é menor que D sobre 2. O D sobre 2 é para evitar que você fique entre duas bielas sem nenhum estribo, né? Avançando, então. Olha lá, ele pôs 6,3 a cada 20, e aí ele faz uma coisa interessante. Isso aqui foi a paciência do Jasson, que no livro ele faz todos esses cálculos, né? Por isso que eu aconselho todos a ter esse livro. Eu sempre usava, quando eu fazia projetos de residências, claro que era a versão mais antiga do livro, né? Isso faz muito tempo, eu sempre deixava o livro do lado, porque toda hora eu precisava fazer isso daí. O ideal é você fazer uma planilhinha, né? Mas enfim, nós podemos vir de trás para frente. Uma vez estabelecida qual é o espaçamento, calcular qual é o cortante de cálculo que esse espaçamento me dará, né? Então a fórmula está aqui deduzida, que o Josson fez, só tomar cuidado com as unidades, né? As unidades, ele primeiro calculou a taxa de armadura, porque ele vai precisar pôr aqui, a taxa de armadura é dada por essa formulinha, também constante, que se você não quiser ler o capítulo todo, vai para o final do capítulo que tem as fórmulas lá, né? É o capítulo 6, se não me falha a memória, de armadura transversal. Aí ele calculou aqui 2 vezes 0,315 dividido por 25 vezes 20, né? Que é o espaçamento e a largura, tá certo? Fazendo essa conta, ele chega a uma taxa de armadura geométrica de 0,0126. Aí ele vai colocar aqui, né? E aí tem que tomar cuidado com as unidades. As unidades ele usa aqui em MPa, tá certo? E depois aqui também em
MPa, tá? E o resultado já vai dar em quilonewton, tá? Por isso que existe 644. Fazendo as contas, o RD deu 158,1 kN, maior do que o cortante máximo lá. Tá certo? Olha lá, o diagrama. Então é maior que o cortante máximo, que é o 123,3, né? Então, eu devo colocar a armadura mínima em toda vez. Só chequem aqui, porque me parece que faltou fazer a multiplicação por 1,4, né? Eu acho que ficou faltando, o Tournier não colocou vezes 1,4. Então vamos fazer aqui, até a minha calculadora entrar no ar, 123,3 vezes 1,4, está encerrando, acabou a carga. Bom, chequem se aparentemente passa, né? Mas chequem se essa carga realmente passa porque aquele eu acho que é o cortante só de serviço, né? Muito bem, vamos avançar. Cálculo da armadura de suspensão agora, né? O cálculo da armadura de suspensão, então ele pega a reação e pode fazer, já que a viga é menor que a outra, ele pode fazer aquela redução. Fazendo a redução, ele chega na armadura de suspensão, já fez direto, já colocou FYD aqui, né? De 2,4 centímetros quadrados. Ele vai usar 75% aqui e 25% na viga que está apoiando. Fazendo essa conta, então, primeiro aqui serve de apoio, 70%, vai dar 1,68. E a outra vai dar 0,72. A 1,68 ela vai ser distribuída em 80 centímetros e a outra vai ser distribuída em 30 centímetros. Ele soma essa armadura com a armadura mínima. Olha lá. Ele pega essa armadura aqui que ele calculou, ele divide por aquela região para ter uma taxa, vai dar 2,1. Fazendo a soma da armadura mínima com a armadura de suspensão, ele tem 4,66. Aí ele retorna e calcula qual seria o espaçamento usando o estribo de 6,15, que tem duas pernas, né? Então vai dar 13 centímetros. Né? Eu usaria cada 12,5. Eu prefiro trabalhar com medidas 10, 12,5, 15, 17,5. Isso é questão de projeto. Né? Veja que ele somou aqui, diferentemente do que o Leonard fala. Né? Tem gente que diz que não é para somar mínima. Eu acho assim, depende, a gente nunca sabe como foi definida a armadura mínima, né? Mas se você passou da armadura mínima, não tem por que somá-la ao valor da armadura calculada. Se a sua armadura é maior que a mínima, não há necessidade. Bom, vamos avançar, estamos terminando o exercício. Agora, composição final na região de apoio, então, ele vai agora pegar nessa região aqui e colocar os 0,72 centímetros de armadura, que dá 2,4, né? Como ele não tem o outro espaçamento, ele calculou também a armadura mínima da outra viga. E chega a 6,3,20 a cada 20. Você deve calcular essa outra viga todinha, certinha, né? Mas ele vai chegar a 6,3 cada 20, e vai fazer de forma similar, né? Calcular qual o cortante resistido. O cortante resistido deu 112,9, tá certo?
O nosso VR é maior que o V2, tá certo? Que é 100 kN. Então ele pode também somar a armadura. É praticamente ficou a mesma coisa, né? Ficou a armadura de suspensão, mas a armadura mínima, e aí ele volta às contas para fazer o estribo, somou as duas coisas, somou que isso aqui foi suspenso aqui com a armadura mínima, e ele chega a um espaçamento lá de cada 12. Deu cada 13 aqui, cada 12 aqui. Eu usaria cada 12 mil para todo mundo, fecharia o olho para esse cada 12 aqui. Está terminado o exercício. Muito obrigado, então. Vamos parar.